temos tantos assuntos interessantes a falar. O que aconteceu após a morte de Jesus na cruz, como por exemplo, mortos que ressuscitaram e foram vistos, né? O véu do templo que se rasgou, Jesus que foi no Hades, nas profundezas, pregar para aqueles que antecederam a ele, falar sobre a vitória, sobre a morte. E eu fiquei relutando com o Espírito Santo, perguntando, né? Seria tão interessante ir por esses caminhos, mas o Senhor me levou a este. Estamos no tema de libertação, e falar de libertação muitas vezes vem à nossa mente algo somente para o ímpio. Mas tem muitos crentes que mesmo lavado e remido no sangue do Cordeiro, que já foram livres em Cristo Jesus, que já foi decretado esta libertação, ainda existem correntes que o prendem. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele oferece para nós ainda neste tempo uma vida e vida em abundância. O Senhor não nos chamou para a liberdade na cruz do Calvário, para que em algum momento pudéssemos paralisar no campo de escravidão. Existem desertos na nossa vida que nos remetem à escravidão, mas é um deserto somente para passagem, não é para morada. E nós precisamos buscar, identificar em nossas vidas pontos que estão vulneráveis e que estão entregues à escravidão. Quantos estão com a sua mente escrava a pensamentos negativos do passado, de morte, de acusação? Quantos estão presos a sentenças que lhe foram lançadas, e essas sentenças lhe perseguem até o dia de hoje? Quantos estão presos e escravos de pecados, e pecados que se tornaram pecados de estimação? Você participa da ceia, você é crente em Jesus, você vem para a igreja, mas tem lá escondido no profundo algo que está amargando a tua vida, e o Senhor quer trazer libertação para as nossas vidas. É preciso identificar, porque o sangue de Jesus que foi derramado, colocado sobre essas causas e situações, não há como não haver libertação. Porque no sangue de Jesus há poder. Glória a Deus. Aleluia. E se nós cremos no poder do sangue de Jesus, nós vamos viver a libertação. Libertação é diferente de cura. Eu estou falando de libertação, não de curas de enfermidades. E quantos aqui nessa noite estão precisando viver esta libertação? Verdade. Em Cristo Jesus. Vamos ler juntos Êxodo 15, a partir do versículo 23. É uma mensagem breve, simples, mas que vem de encontro ao nosso coração. A necessidade, se ela chegou a nós, é porque o Espírito Santo tem algo a tratar conosco. Glória a Deus, aleluia. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, ou madeiro em algumas versões, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos,
e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes d'água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amado Espírito Santo, eis aqui a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e é o nosso alimento. As tuas escrituras diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir desta palavra. Não deixa, Senhor, com que esta semente, da qual está sendo direcionada a nós nesta noite, caia à beira do caminho, ou caia, Senhor, entre os espinhos para que sejam sufocadas, ou no meio das pedras, mas, Senhor, que encontre terras boas, férteis, e que venha germinar e gerar frutos para a glória do teu nome. Ah, Senhor, eu creio tanto, e tu sabes disso, que quando a palavra está sendo ministrada, o Senhor pode operar maravilhosamente bem. Eu entendo e entendi que o ministrar da palavra é como um momento criativo, é como um momento onde o teu poder e a tua glória, o teu Espírito se move, e pelo poder da tua palavra o Senhor traz à existência aquilo que não existe. O Senhor sara, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor transforma, o Senhor batiza com o Espírito Santo e com fogo, o Senhor liberta. Então, Senhor, eu te digo, tu tens total liberdade neste lugar. E age, Senhor, em nossos corações. Senhor, que o nosso coração possa queimar diante da tua sagrada palavra, que o nosso coração venha arder diante da tua sagrada palavra, Jesus. Buscamos essa noite por libertação, e a tua palavra pode gerar em nós nesta noite esta libertação, e que esta igreja nesta noite seja tocada pelas tuas mãos. Ó homem das mãos furadas, passeia neste lugar e vai tocando agora em mentes, corpo, alma e coração. Pois nós te desejamos, nós te queremos. Queremos sentir o teu toque, queremos sentir o teu cheiro neste lugar, queremos ouvir a tua voz, queremos ser envolvidos e abraçados por ti. Cumpra em nós o teu querer e a tua vontade. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Ontem eu falei sobre a primeira instituição da Páscoa, ainda feita ali no Egito. E Deus, com mãos fortes, libertou o povo hebreu do Egito. E logo nos passos da libertação, eles enfrentam à sua frente um grande obstáculo chamado Mar Vermelho. E aos olhos humanos, para eles, a primeira fala foi: o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui. Mas já estava na agenda de Deus todos os próximos passos daquilo que ocorreria para que se concluísse a libertação deste povo. Segundo historiadores em águas rasas, o exército inteiro do Egito foi eliminado ao tentar perseguir e impedir o povo de Deus ser liberto do Egito. Sabemos que este povo passou em terras secas e chegou do outro lado. Quando o último ali chegou, o mar se fechou
E a Bíblia diz que Miriam dançou, o povo adorava e glorificava. E quem disse que depois desta libertação seria só vitória, seria só glória? Não foi assim. Muitas vezes nós temos na nossa mente um pensamento que aquele que caminha com Jesus, afinal, Jesus levou sobre si toda dor, toda enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, nós não vamos ter mais problema algum na nossa vida. Nós vamos viver só vitória. E logo que este povo passou por este mar, vem o primeiro desafio. 3 dias caminhando pelo deserto, procurando por águas para matar a sede, e não se encontra no deserto em nenhum momento água doce que fosse possível matar a sede das mulheres, dos homens, das crianças, dos animais. E eles chegam então no lugar chamado Mara. E quando se deram diante deste lugar chamado Mara, logo correm para beber da água e levam um grande susto. As águas eram amargas. Estavam todos sedentos pelo período de 3 dias. E agora precisa tomar água doce. E esta água está amarga, impossível, intragável. E logo no versículo 24 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que o povo murmurou contra Moisés. O que Moisés tem a ver com isso? É o povo que sempre reclama do pastor. O que Moisés tem a ver com isso? A gente sabe que Deus usou Moisés como protagonista principal para ser o libertador deste povo do Egito. E o povo logo murmura, reclamando e dizendo: o que nos havemos de beber? Olha que interessante. O Senhor os livra da tormenta de serem destruídos pelo exército egípcio. O Senhor os livra de serem engolidos pelas águas do Mar Vermelho. Mas o Senhor os leva a um lugar de águas amargas. Nem sempre quando nós vamos ter um lugar na parada ao longo da nossa jornada da vida, nós vamos nos deparar constantemente com águas doces, tragáveis. Haverão momentos que até pela vontade de Deus, segundo a vontade de Deus, nós iremos nos deparar com fontes amargas. Ora, que Deus é esse que liberta o povo de um lugar da escravidão e os leva para uma fonte de águas amargas? Já estava na agenda de Deus. Entre o atravessar do Mar Vermelho e ao chegar no lugar chamado Elim, o qual nós lemos aqui no versículo 27, esse lugar chamado Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, ou seja, um lugar de refrigério, um lugar de tranquilidade, de matar a sede. Mas entre a saída, a passagem do Mar Vermelho e até a chegada de Elim, eles teriam que passar por Mara, pelo lugar da fonte amarga. Processos que já estão na agenda de Deus. Muitas vezes é surpresa para nós, mas para Deus não é surpresa, pois faz parte do nosso processo. Diga para a pessoa que do seu lado, diga: nem sempre, ao longo da sua jornada, o Senhor vai deixar fontes de água doce. Muitas vezes, propositadamente, Deus vai deixar fontes de águas amargas. Pois é. Romanos
Romanos 8:28 vai dizer: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, está na agenda de Deus, porque vai contribuir para o meu processo, vai contribuir para o meu crescimento, vai contribuir para o meu fortalecimento. Só que este povo que viveu grandes sinais, eu já disse aqui várias vezes, se fosse eu, estando no Egito, vivenciasse as 10 pragas e a maneira que Deus livrou este povo, irmão, já tinha convertido. Eu já era do manto. Eu não ia ter nenhuma reclamação na minha vida. Mas este povo, a Bíblia vai dizer que era de dura cerviz, duro coração. A primeira pedrinha que eles tropeçavam, já estavam murmurando. Mas estava na agenda de Deus passar por Mara. Assim como em João capítulo 4, verso 4, vai dizer que para Jesus e seus discípulos era necessário passar por Samaria. Jesus está na sua trajetória, na sua caminhada, na sua missão, mas lá em Samaria tem uma alma que precisa ser alcançada, que precisa ser liberta. E logo a Bíblia vai dizendo: e era necessário lhe passar por Samaria. Como é necessário nós estarmos aqui nessas 3 noites na presença de Jesus. Talvez você não está entendendo nada, fica sem entender mesmo, mas vai ficando posicionado naquilo que Deus te chamou para viver o milagre da libertação. Aleluia. Faz parte da agenda de Deus. Por isso que lá em Deuteronômio 29:5 o Senhor vai dizer: eu vos fiz passar 40 anos no deserto. Deus fez com que aquele povo passasse pelo processo de 40 anos. Segundo a lógica e a história, o lugar que eles percorreram, o caminho, havia um caminho menor, que duraria dias. Mas para eles levou 40 anos, e aquela geração que saiu do Egito, todos eles morreram no deserto por causa da murmuração. E aí eu estava vindo para cá e eu estava meditando. O apóstolo Paulo, ele vai falar que o amor de Jesus nos constrange. Quando eu olho para o sacrifício da cruz, nós ouvimos a mensagem da cruz ontem, e eu volto para casa meditando na mensagem que eu ministrei, e eu fiquei imaginando: Senhor, a mensagem da cruz me constrange. E se a mensagem da cruz me constrange, ela deve calar a minha murmuração e colocar nos meus lábios um cântico de adoração. Aleluia. Falamos de cruz, olhamos para a cruz, mas ainda na maioria das vezes, muitos, a mensagem da cruz não penetrou no profundo da alma, porque a partir do momento que penetrar, nós ficaremos constrangidos em qualquer ato de pecar, em qualquer ato de murmurar. Porque o peso da mensagem da cruz é maior do que tudo. O poder da mensagem da cruz é maior do que tudo. Só que este povo aqui ainda não tinha acesso à mensagem da cruz. Não, Jesus não havia chegado ainda. Mas eles tiveram acesso a um Deus que ouviu as orações deles, porque eles se esqueceram de Deus, mas de repente um grupinho lembrou do Deus Criador, lembrou da promessa e começou a clamar. Deus levantou Moisés para livrá-los, e com mão forte livraram, mas no primeiro tropeção estavam eles murmurando.
Queridos, amarguras faz parte da nossa vida. O próprio Jesus disse: neste mundo tereis aflições. E Deus não nos protege das nossas amarguras. É o que nós vamos aprender nesse contexto. Deus não protegeu aquele povo da fonte amarga. Deus poderia ter livrado, mas não livrou. Ele permite as amarguras para nos forjar e nos fortalecer. Aleluia. É necessário passar pela fonte amarga. E é neste lugar que se revela não somente a amargura da água, mas neste lugar chamado Mará se revela também a amargura do coração. Você quer ver alguém se revelar se é crente ou não é? Deixa ele passar pela pressão e pela prova. Quem somos nós quando chega a amargura, o dia da amargura? Quem somos nós quando nos deparamos com uma fonte amarga diante de nós? Jesus se deparou com uma fonte amarga diante dele. Mas como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Ele disse: Pai, se possível passa de mim este cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E na vida deste povo, foi a vontade de Deus prevalecendo uma fonte amarga. Era Deus tratando, era Deus forjando. É na pressão que se revelam os verdadeiros crentes. Dá um cutucão de leve no crente que está do seu lado. Diga para ele: no dia da pressão, da amargura, fica crente. Quando eu olho a fala de algumas pessoas dentro da Bíblia, eu me envergonho. Jó é um deles. Jó um dia disse assim: ainda que Deus me mate, eu vou continuar esperando no Senhor. Fala sério, gente. Não dá para ter vergonha de uma fala dessa? A outra fala é de Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Como que a gente fala mesmo quando perde alguma coisa? Como que a gente reage mesmo quando está amargando a vida? Adoração é a canção do céu, mas a murmuração é a canção do inferno. Você está cantando para o céu ou para o inferno? Fala para o crente que está do seu lado: a adoração é a canção do céu, a murmuração é a canção do inferno. Vigia no que você está cantando. 40 anos por causa da murmuração, 40 anos no mesmo lugar. Aí a palavra do Senhor, em toda a sua história, nós vamos aprender algo muito sábio. Se a gente não sabe o que está acontecendo, se cala. Se este povo se calasse, seria tão diferente. Mas foi necessário até a murmuração deles para a gente aprender e não fazer igual. Jesus nos ensinou. Isaías é o que diz que como cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Paulo fala: aprendei de mim. Paulo fala: assim como eu aprendi com Cristo, aprenda comigo. Cristo é o nosso mestre. Diante de toda a tortura que foi relatada ontem, que Jesus passou, a gente não suporta nem um tropicão que dá. Quando bate o dedão, irmão, você deixa de ser crente na hora e solta um palavrão que eu sei. Mas eu quero te dizer que em Mara se revela a enfermidade da alma.
E muitas vezes as enfermidades são reveladas não para exposição, para humilhação, mas para uma libertação e uma cura. O interessante é que historiadores dizem que neste lugar chamado Mara, que existe até o dia de hoje, existe um mineral que faz bem para o coração. Esta água amarga faz bem para o coração. Vocês lembram que antigamente os remédios eram amargos, mais amargos, e era bom? Não era assim? Metiolate que o diga. Hoje nem arde mais, não tem nem graça, né? Aqueles biotônicos foram todas aquelas coisas ruins que a gente bebia na infância. O resultado está aí hoje, ó. A mãe dizia, é amargo, mas faz bem. Tá ruim do estômago, toma boldo que resolve. Jesus, quem gosta, quem toma aquilo, igual Giló, gente. Quem come Giló não é crente, não. A Neves me enganou esse dia, fez eu comer Giló. Eu gostei, comi sem saber. Tem gente que gosta de coisa amarga. Pra que a vida já é amarga? Pra que gostar de coisa amarga? Mas veja bem, Deus permitiu com que essas pessoas passassem por Mara, porque naquelas águas tem algo, um mineral que faz bem para o coração, e algumas pessoas estavam precisando, necessitados de serem tratados em seus corações. Veja como que Deus faz. Ele transforma a maldição em bênção. Existem experiências que Deus permite na nossa vida para tratar as amarguras que estão escondidas no nosso coração. Tem amarguras que você colocou lá no fundo da tua alma, no obscuro, no mais profundo, que você esconde o máximo possível e foge. Mas vai haver momentos em que você vai se encontrar de novo, vai viver experiências e vai te fazer lembrar dessa amargura, não para te destruir, mas para ser tratado. Porque essas amarguras só serão arrancadas quando este amargo chegar. Acabei de falar aqui que Mara não se revelou somente a amargura da água, mas a amargura de corações. Mara revelou a enfermidade de corações. Sabe aquelas situações que muitas vezes é apenas um gatilho de lembrança e recordação na tua vida? É o amargor chegando para te libertar da amargura que está te escravizando. E o interessante é que Deus usa o antídoto naquela água muito diferente. Deus manda Moisés pegar um lenho, ou em algumas traduções está escrito madeiro. Não é madeira, é madeiro. Fala-se de um madeiro chamado cedro. Já estou terminando. E este madeiro chamado cedro é o mesmo madeiro que se utilizou para fabricar a cruz. E o que isso nos mostra? Que quando o madeiro chega, se envolve e encontra a enfermidade e o amargo,
tudo Ele transforma. Glória a Deus. O madeiro aponta para Cristo. Aleluia. Talvez você não saiba, mas em todos os livros do Antigo Testamento vai ter sempre alguém ou algo que vai apontar para Cristo. E nesta passagem especial, este madeiro do qual Deus manda Moisés colocar naquela água, e a água fica doce. Este madeiro é o que nos aponta para Cristo, que quando se envolve na nossa vida, que quando se encontra com o nosso amargo, com a nossa enfermidade, Ele transforma. Glória a Deus, aleluia. Vocês já viram aquelas pessoas que era só misericórdia, que parecia que chupava limão 24 horas por dia, ranzinza, rabugento, intragável? Aí o madeiro veio, se envolveu e mudou completamente. Aquela pessoa se tornou um doce. Aleluia. Sabe por quê? É aquilo que Isaías declarou, e nós não devemos nos esquecer. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. No madeiro tem cura, no madeiro tem libertação, no madeiro nos sara. Em mar, o madeiro aponta para Cristo, e nós fomos crucificados com Cristo, e este madeiro está na nossa vida, que é Cristo. Aí eu aprendo que em Mara não é apenas lugar de amargura, mas em Mara também é lugar de cura, porque nós lemos aqui o Senhor dizendo: porque eu sou o Senhor que te sara. Nós lemos Êxodo 15, versículo 26. O Senhor dizendo ao povo: olha, fiquem atentos, obedeça os estatutos, anda na minha presença. Se vocês andarem, caminharem nos meus estatutos e na minha presença, nenhuma enfermidade lá do Egito porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Sabe o que o Senhor está dizendo a nós? Quando nós estamos caminhando em obediência, no temor ao Senhor, a amargura não vai nos dominar, porque é Ele que nos sara, o Jeová Rafa. Este povo agora está próximo ao caminho de viver o milagre. Eles estão no caminho para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Um lugar chamado Elim, um lugar que tem 12 fontes. Por que 12 fontes? 12 tribos. O Deus que provê uma fonte para cada tribo, o Deus que não deixa ninguém com sede. Aleluia. Um lugar de água doce, de refrigério. Mara não é um lugar de morada, porque tem gente que aí Deus fez um milagre, adoçou a água, ele para lá, ele fica lá. Quando você viver o milagre da libertação na tua vida, prossiga. Você somente vai passar diante da fonte de águas amargas, porque Elim, que é um lugar que tem 12 fontes e 70 palmeiras, está te esperando. O lugar de refrigério está te esperando. Aleluia. Deus está te esperando em Elim, lugar de refrigério.
o lugar de águas abundantes, o lugar de sombra e água fresca. Nessa noite, o Espírito Santo quer te libertar de toda amargura. E foi necessário você se deparar com esta fonte amarga que você está vivendo no momento, para que o madeiro, que é a cruz do Calvário, seja colocado nesta água que está amarga e te liberte desta amargura que está consumindo a tua vida. Fala para o crente que está do seu lado: tem libertação para a tua vida hoje. Diga: o Senhor quer te libertar de toda amargura. O Senhor quer te libertar da amargura que está aí consumindo os seus dias. A raiz de amargura que se aprofundou na tua alma. Daquele relacionamento que não deu certo. Da cura que não veio. Da enfermidade que está presente. Isso está te amargando. Da porta que se fechou e nunca mais você se recuperou. Do luto que chegou e nunca mais você se recuperou. Está esta amargura, você sorri por fora, você se mostra forte por fora, mas no profundo da tua alma existe esta amargura. Quando o Senhor está dizendo a ti: eu vim para te dar vida e vida em abundância, não uma vida de amargura. Porque Ele é o Senhor que nos sara, Ele abre a ferida e Ele fecha. Aleluia. Coloca o sangue de Jesus aí nessa amargura. Coloca o madeiro aí nesta amargura. O Senhor tem fontes e abundantes à frente na sua vida. Não paralise no dia do luto. Não paralise no dia em que se perdeu. Não paralise no dia que a enfermidade bateu na porta. Não paralise no dia que você recebeu um não. Não paralise diante do sonho que não se realizou. E a amargura está aí, dominando a tua alma e a tua vida. Seja liberto em nome de Jesus. E eu quero declarar Filipenses 4:7 sobre a tua vida. Levanta suas duas mãos para o céu. E eu quero declarar sobre a sua vida Filipenses 4:7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Seja curado, seja liberto agora de toda raiz de amargura. Seja liberto pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro te purifica. O sangue do Cordeiro te liberta. No sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quero chamar aqui o evangelista João, o operador Antônio, o operador Cláudio. Irmão Vanderlei, por favor.